Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes. Vamos dar início aos nossos trabalhos de hoje, invocando o amparo da bondade divina, pedindo luz, força e sabedoria, para que possamos canalizar as nossas vidas e nosso trabalho de forma harmoniosa e tranquila, buscando sempre reclamar menos e cooperar mais. Rogamos ao Mestre Jesus o amparo para as nossas tarefas e, em seu nome, a cobertura das instituições do mundo maior, amparando os necessitados aqui existentes. Pedimos as vibrações de Maria, Mãe de Jesus, a orientação de nossos mentores, a cooperação dos amigos e companheiros de trabalho do mundo espiritual. Por nosso lado, vamos vibrar em nossos corações o sentimento de amor, fraternidade e de paz, procurando envolver todos aqueles que estiverem ligados a nós por qualquer motivo, sejam os laços do afeto ou as amarras do desafeto, através da prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no mundo espiritual e em todas as moradas, santificado, Pai, seja o teu nome sublime, no louvor de todos os teus filhos encarnados e desencarnados. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, penetrando em nossos corações. Seja feita a tua vontade e não a nossa, tanto aqui na terra como no mundo espiritual. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, garantindo o sustento do nosso dia a dia. Por misericórdia, Pai, ajuda-nos a pagar nossas dívidas de existências passadas e a perdoar nossos devedores. Não nos deixeis cair nas tentações que surgem em nosso caminho devido à nossa própria inferioridade. Livra-nos de todo mal, Senhor, porque teu são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Então, a exposição desta noite será proferida pela nossa irmã Jadna, da Casa Espírita Libertação de Orleans, a quem eu passo a palavra. Obrigada, Margarete. Boa noite a todos. Mais uma vez, né, com muita alegria, sim, que a gente vem fazer a reflexão da noite junto com vocês. Então, a gente agradece a lembrança, né, da gente, o convite que nos fazem, porque daí a gente se obriga a estudar, né? A gente estuda assim, meio que na marra, né? Então, nós agradecemos a casa, mas agradecemos também, né, a Deus, a Jesus, a espiritualidade que nos guia por mais essa oportunidade. Então, o tema que nós nos propusemos a conversar hoje é sobre fazer uma reflexão sobre o processo do desencarne. E eu penso que é importante, antes de mais nada, esclarecer o que é perispírito. Porque talvez entre nós, né, nós tenhamos algumas pessoas que não estejam ainda familiarizadas com este termo. E realmente não há como compreender o processo de desencarne sem ter uma ideia clara do que é perispírito. E eu trouxe então essa imagem aqui, que eu acho que é uma imagem bastante didática. Dá para enxergar? Dá para enxergar bem? Então aqui, de um lado nós temos o espírito, né, que é aquilo que nós somos em essência. E do outro lado, no outro extremo da tela do notebook, nós temos um corpo físico, um corpo material. Bem, nós fomos criados por Deus enquanto espíritos que somos. Essa chama, né, esse clarão, essa centelha divina. É dessa forma que nós fomos criados por Deus. Lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 23, Kardec perguntou à espiritualidade: que é espírito? E eles responderam: o princípio inteligente do universo. E ainda, qual é a sua natureza íntima? Qual é a natureza de um espírito? Olha a resposta.
Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável. Mas para nós, para os espíritos, é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. Então, nós não vamos nem tentar nos aprofundar nessa resposta. O que é importante, diante do tema que a gente traz hoje, o que é importante ficar claro aqui para nós é que nós fomos criados por Deus enquanto espíritos, essa centelha divina, e com um objetivo bem claro, que é de evoluirmos, de crescermos moralmente. E para que isso aconteça, para que nós possamos crescer, evoluir moralmente, é preciso que nós passemos por algumas provas. Como aluno, né? Para que ele evolua de um ano a outro, ele precisa passar na prova. Acontece que essas provas, essas experiências que vão nos fazer aprender, que a gente precisa vivenciar, elas precisam ser vividas na matéria, no corpo físico. Nós não vamos vivenciar essas experiências, essas provas, enquanto espíritos. Elas precisam ser vividas então aqui, ó, na matéria. Só que acontece que o espírito, pela sua essência, pela sua composição, que não é material, ele não consegue atuar diretamente na matéria. Ele não tem como fazer isso. Então, é necessário que haja entre o espírito e o corpo físico, é necessário que haja um intermediário. E esse intermediário é justamente, então, esse corpo espiritual que nós damos o nome de perispírito. E é interessante, né, porque a gente pode perceber que o perispírito, ele tem um pouco de cada um pouco do espírito e um pouco do corpo físico. Ele reflete a luz do espírito e ele tem a forma do corpo físico. Ele não tem a composição igual nem de um e nem de outro. Ele é um pouquinho de cada um. Ele é matéria, mas não uma matéria tão grosseira e tão tangível quanto o corpo físico, né? E o espírito, do que ele é composto então? Nós não sabemos. Ele não é matéria, é isso que pode ser dito, pelo menos por enquanto, certo? Muito bem, então é importante ficar claro para a gente que o perispírito, ele funciona como se fosse um fio condutor, transmitindo tudo do espírito para o corpo físico e também do corpo físico para o espírito. O espírito, então, ele quer, ele tem a vontade, quem faz as escolhas é o espírito, quem toma as decisões é o espírito. O perispírito transmite essa vontade, transmite essas escolhas, transmite essas decisões para o corpo físico e o corpo físico executa. Nós, enquanto corpo físico, nós somos apenas o executor. O senhor da vontade é o nosso espírito e o perispírito é o fio condutor que transmite tudo isso para o corpo material. O nosso corpo físico é apenas o executor. O senhor da vontade é o espírito e o perispírito é o fio condutor dessas vontades, ok? Então, nesse momento da nossa existência, estando encarnados, o que nós somos? Nós somos um espírito que temos um perispírito e temos um corpo físico. Quando nós desencarnarmos, o que muda? Nós só deixaremos o nosso corpo físico. Nós retornaremos para o plano espiritual, sendo o espírito com o nosso perispírito. É a única coisa que muda, que nós não teremos mais um corpo físico. E nós continuaremos sendo exatamente quem nós somos, né?
Então, a gente vai dar continuidade à nossa fala, convidando para que nós pensemos. Será que então desencarnar, que é esse o tema da nossa fala hoje, né? É o mesmo que morrer? Os espíritas utilizam muito esse termo, desencarnar. Mas será que é só um jeito de falar diferente? Desencarnar e morrer é a mesma coisa? Bem, a doutrina espírita, ela nos diz assim, ó, a morte é o fim do corpo físico e ocorre quando o corpo natural ou forçadamente não tem mais condições de se manter vivo. É quando as forças deste corpo físico se extinguem. Isso é morrer, né? Então a morte realmente ela é do corpo material, do corpo físico. É o famoso morreu, acabou. E acabou mesmo, para aquele corpo material. Já desencarnar é um processo completamente diferente. Como o próprio nome sugere, desencarnar é sair da carne. É o momento de desligamento do espírito por meio do seu perispírito do corpo físico. Então, desencarnar é quando o espírito deixa a carne por meio do seu perispírito. Ele deixa a carne, né? Ele é desligado. Isso é desencarnar. Mas o desencarne, esse deixar a carne, é o momento que o espírito se desliga do corpo material. Será que acontece exatamente no mesmo momento da morte do corpo físico? Será que são dois processos que acontecem simultaneamente, né? Bem, em muitas situações não é isso que acontece. E é isso que nos ensina André Luiz através de muitas obras escritas por Chico Xavier. Então ele nos ensina, né, que esse desligamento do perispírito do corpo físico, ele pode durar minutos, pode durar algumas horas ou pode durar até mesmo dias. Isso mesmo depois que já aconteceu a morte do corpo físico. Então, esses dois processos, morrer e desencarnar, são coisas diferentes. Uma coisa é a morte do corpo físico e um outro processo é o desligamento do perispírito do corpo material. Então, de acordo, né, com o que foi dito até aqui, quando uma pessoa morre, como a gente costuma falar, né, popularmente, é possível que em espírito, através do seu perispírito, ela continue ali, próxima daquele corpo que já não tem mais vida, assistindo tudo que acontece ao seu redor, o seu funeral, o seu sepultamento, percebendo as reações das pessoas que estão naquele ambiente, captando as vibrações dos pensamentos? Sim. Isto é possível, não que seja uma regra, né? Não é dizer que acontece com todos, mas isso é possível e, na verdade, é bastante comum. E isso é possível porque, para deixar o corpo físico, esse perispírito, ele precisa ser desligado. O Livro dos Espíritos nos diz assim, ó: os laços que ligavam o perispírito ao corpo físico serão desatados. Não é por um acaso que aqui não tem a palavra cortados, né? Eles não serão cortados, eles serão desatados. Porque se fosse cortado, era instantaneamente, né? De um instante para o outro. E desatar exige um pouco mais de tempo. Mas afinal, que laços são esses que precisam ser desatados? Muito bem. A doutrina espírita, ela também nos ensina que quando o espírito está lá no plano espiritual e ele vai retornar à carne por meio da reencarnação, haverá aqui no plano físico uma concepção, acontecerá uma gestação. E esse espírito tem todo um planejamento reencarnatório, está preparado para voltar à carne
e aquele corpinho físico está destinado a ele. Neste momento, quando acontece essa concepção, por meio deste planejamento, começa a haver uma sintonia entre esses dois seres, entre esse corpinho que aqui começa a ser gerado e esse espírito que está em processo de reencarne. Através dessa sintonia, começa a haver uma aproximação entre eles, uma ligação por meio de laços fluídicos, por meio de laços energéticos. E isso não acontece de um minuto para o outro. Não é por acaso que uma gestação também dura 9 meses, né? Esses laços fluídicos, esses laços energéticos, eles vão ser ligados célula a célula nesse corpinho que está se formando. Então, é um processo demorado, é um processo que leva bastante tempo, né? Bem, então, quando o processo inverso acontece, quando é necessário, né, porque houve a morte do corpo físico, que esse desligamento aconteça, este ser vai voltar para o plano espiritual, então é necessário que esses laços que haviam sido ligados, eles sejam desatados. São esses laços fluídicos, esses laços energéticos que foram ligados no reencarne, no desencarne, precisam ser desatados. E quanto tempo isso demora? Isso vai demorar dependendo da condição de cada ser, dependendo da condição de cada pessoa, certo? Bem, e será então que já que é possível, né, aquele ser que já teve a morte do corpo físico, é possível que ele continue ali presente por um tempo, porque ele ainda está ligado com o seu corpo espiritual no momento de despedida, durante o seu funeral. Será que isso causa sofrimento para esse ser que está desencarnando? Isso pode causar sofrimento se este ser estiver muito apegado à vida material. Se ele estiver muito apegado à família, muito apegado ao seu próprio corpo. E esse apego, meus irmãos, esse apego às coisas e às pessoas que gera sofrimento e que muitas vezes nós justificamos dizendo que é amor, isso leva ao sofrimento após a morte do corpo físico, porque justamente dificulta esse desligamento. Esse não querer ir, esse não querer deixar, faz com que esses laços realmente se mantenham mais fortes, certo? Bem, e isso causa sofrimento porque esse ser que se mantém ali ligado por causa deste apego, né? Ele não vai conseguir mais atuar nas coisas e nem interagir com as pessoas. É como alguém tentando se segurar a algo que na verdade ele precisa soltar. E quanto mais força ele faz para se manter ali, né? Mais ele sofre, porque aquele não é mais o seu mundo, ele não pertence mais a este mundo. Então, esse sofrimento ou não sofrimento após a morte do corpo físico, durante este processo de desencarne, vai realmente depender do estado mental de cada um. Porque o sofrimento ele não se dá em função da morte do corpo físico ou causa dor esse desligamento. Não, nenhum desses dois processos causa sofrimento, causa dor. O que causa sofrimento realmente é a não aceitação daquela nova realidade. E no livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, há relatos de espíritos que não sofreram com o seu desencarne. E não sofreram justamente porque estavam desapegados da matéria. E é claro, né? Estavam com a sua consciência tranquila. Tem um depoimento no livro que diz assim, ó. No instante da morte, senti-me como que dormisse e acordasse em meio a amigos espirituais, sem dores e sem medo. A consciência tranquila e a fé raciocinada me ampararam, pois nada me prendia ao mundo material. E um outro relato ainda.
O momento da morte foi para mim um momento doce. Senti uma expansão de alegria e alívio. Vi meu corpo como um vestido velho que já não me servia. A alegria que senti era de libertação. Nenhuma saudade me prendia, porque amei sem egoísmo e vivi sem excessos. Então isso nos mostra que o desencarnar, né, pode ser um processo rápido também. E pode ser um processo sem sofrimento, sem angústias, só que para isso realmente, né, é preciso que a gente tenha vivido sem deixar-nos levar pelo orgulho, pelo egoísmo e pelo apego às coisas materiais. No livro Pão Nosso, Emmanuel, no capítulo 6, ele nos ensina também dizendo assim, ó: o apego é prisão, a renúncia é libertação. Aprende a possuir sem ser possuído. Aprende a possuir sem ser possuído. Então, realmente, né, nós precisamos aprender que nada do que nós estamos usufruindo nesse momento da nossa existência é verdadeiramente nosso. De tudo nós somos administradores, só administradores temporários. Tudo vai passar, tudo vai passar. Então a gente precisa realmente colocar esse ensinamento em prática, não só para viver bem, mas como também para quando chegar a nossa hora, para que a gente possa desencarnar bem. Não há mal nenhum em ter as coisas materiais, né, para nos servir, para que a gente tenha mais conforto. Só que nós precisamos aprender a usar essas coisas até com uma certa leveza, né, sem aquele cuidado extremo. Porque a gente precisa lembrar sempre que amanhã depois nós não precisaremos mais de nada disso. Nós vamos deixar tudo isso. E realmente foi muito bom enquanto foi útil. Mas daqui a pouco a gente não precisará de mais nada disso que a gente está usufruindo nesse momento. E se não for assim, se a gente não aprender a viver com uma certa leveza, né, com esse desapego às coisas, um dia nós estaremos desencarnados e a gente vai insistir em ficar aqui, cuidando da nossa casa, né, cuidando do nosso carro, vigiando as nossas coisas. E aí, consequentemente, sofrendo, porque nós não pertenceremos mais a este mundo. E este mundo material aí que vai aparecer pra gente, né, onde a gente pode descortinar e tem tanta coisa para viver lá também, nós não vislumbraremos, nem sequer enxergaremos, porque ainda estaremos muito apegados a essas coisas aqui. Inclusive, Emmanuel, ele também nos lembra que o verdadeiro amor, ele é libertador e não possessivo. Então, se nós não estivermos entendido tudo isso, os nossos amores, inclusive, poderão ser causa de sofrimento ao desencarnarmos, porque nós nos separaremos das pessoas que nós dissemos amar, né? E durante um tempo, realmente, é preciso deixá-los. Assim como os nossos entes queridos que desencarnam, nós precisamos aprender a deixar ir. Porque enquanto há essa separação temporária, cada um segue a sua vida. Um numa dimensão, outro em outra. Mas é importante a gente saber que é necessário cada um seguir a sua vida, crescendo, aprendendo, evoluindo, vivendo outras experiências, também conquistando outros amores, não é assim? Sejam essas pessoas nossos filhos, nossos pais, nossos companheiros, nossos amigos. Então, esse é o amor libertador, o amor que aprende a deixar ir quando se faz necessário. Se não for assim, é orgulho, é apego, é egoísmo. Bem, e todo esse entendimento também, ele é importante não só para facilitar o nosso próprio desencarne quando chegar a nossa hora, mas como também para que nós possamos ajudar as pessoas que estão próximas a nós no momento do desencarne delas. Porque faz a diferença sim a nossa postura quando nós estamos, por exemplo, num velório,
né? Quando nós estamos acompanhando uma pessoa que nós sabemos que está vivendo os seus últimos momentos no corpo material, no corpo físico, a gente pode ajudar muito ou atrapalhar muito aquele ser que ali está passando por este processo, por essa situação. A gente precisa lembrar que o espírito, nessa fase de processo de desencarne, ela pode perceber tudo que se passa ao seu redor, à sua volta. E aí ela pode captar os nossos pensamentos, captar os nossos sentimentos e todas as vibrações que cercam aquele espaço. Então, isso significa dizer que não é somente o apego daquele que está desencarnando que dificulta esse desligamento do corpo físico, mas é também o apego dos familiares, das pessoas queridas daquele ser que estão ali próximas, participando daquele momento tão importante e tão delicado. No livro Obreiros da Vida Eterna, que é possível que alguns de vocês conheçam, né? André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, ele nos traz vários relatos de espíritos que estão vivendo o processo de desencarne. E eu destaquei o desencarne de Dimas. Dimas havia sido um trabalhador espírita sincero, caridoso e muito disciplinado, que sempre procurou viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. O momento do seu desencarne, ele relata que até enfrentou, com serenidade, com fé, com resignação, não havia revolta e também não havia desespero. Porém, ainda assim, exigiu cuidados daquela equipe espiritual que o auxiliava nesse processo de desligamento, justamente porque a sua família mantinha os laços muito fortes de apego a ele. Olha só o que nos traz em determinado trecho do livro. A esposa do médium, a esposa do Dimas, ao pé dele, não obstante prolongadas vigílias e sacrifícios estafantes que a expressão fisionômica denunciava, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Então, a gente pode aprender com essa narrativa que o amor também pode aprisionar, que o amor também pode trazer sofrimentos num momento como esse, sofrimentos que nós não desejamos, porque sem dúvida nenhuma tudo que a gente deseja é ajudar, mas a gente precisa aprender a fazer isso. A atitude mental dessa esposa que nos traz aqui um relato emitia uma energia que não colaborava para esse desligamento. Ao contrário, a energia dela, que ela emitia para ele, por não querer que ele desencarnasse, formava um emaranhado de fios cinzentos que mantinham ele ainda mais preso. Então não facilitava em nada, ela não ajudava em nada naquele momento o desligamento. Então a gente pode pensar assim, mas então quer dizer que diante da morte de um ente querido, a gente não pode nem sofrer, A gente não pode nem sentir dor, porque a gente vai estar atrapalhando. A dor é inevitável, a gente não tem como controlar isso, A dor realmente ela é inevitável. Mas mesmo sentindo muita dor por aquele desencarne, por aquela morte, ainda assim, a melhor coisa que a gente tem a fazer em nome do carinho e do amor que a gente sente por aquele ser é ter uma postura de serenidade, de resignação e de fé. A gente precisa ter cuidado, evitar realmente o desespero nesses momentos, evitar dizer ou até pensar assim, não vai embora, fique conosco, como é que você pode deixar seus filhos, olha a tristeza deles. Então nesse momento, o que a gente precisa procurar fazer sempre é oração, manter a serenidade, manter a tranquilidade, desejar que o nosso ente querido, aceitar que ele vá e que ele vá em paz, sermos gratos
por aquele tempo que a gente esteve convivendo com ele, né? Trazer para aquele momento ali os momentos de alegria que a gente conviveu junto com aquele ser, como forma até de gratidão. Então, confiar que ali junto daquele ser está uma equipe espiritual ajudando naquele processo de desencarne. Ele não está sozinho, ele está muito bem amparado, tenhamos a certeza disso. E ainda existem situações em que muitas vezes nós vamos a um velório sem ter muita proximidade, né, daquela pessoa que está ali em processo de desencarne. E às vezes a gente só vai porque conhece muito a família, porque a gente é amigo de um dos filhos daquele ser, e a gente se sente na obrigação de ir lá passar, de dar um abraço, de dizer que a gente sente muito. E essa postura realmente ela tem um grande valor, né? Isso é importante. Mas a gente precisa participar desses momentos com consciência, sabendo que, mesmo não tendo nenhum laço de afeto com aquele ser, né, nós temos que ter uma postura de respeito e de colaboração, porque haverá, na maioria dos casos, essa equipe espiritual ali trabalhando nesse processo de desencarne, de desenlace desse espírito. E a gente pode comparar esse momento como se fosse um procedimento cirúrgico delicado. E aí a gente pode imaginar um procedimento cirúrgico delicado, com uma equipe médica acontecendo num lugar onde tem um monte de pessoas em volta. Como é que é? Como é que vai se dar isso se essas pessoas estiverem fazendo barulho, conversando aleatoriamente, muitas vezes rindo, contando piadas? Isso acaba atrapalhando no processo, não é assim? E causando, consequentemente, mais sofrimento para aquele ser que ali está. Então, meus irmãos, esses ambientes realmente precisam ser ambiente tranquilo, respeitoso, sem conversas fúteis, sem risadas, sem comentários desnecessários. Se a gente não tiver nada para falar, né, de bom para falar, se a gente não tem, enfim, nenhum pensamento bom em relação àquele ser, porque talvez ele não nos deixou nenhuma lembrança boa, façamos uma oração e nos afastemos. Tem um ditado que diz, né, muito ajuda quem não atrapalha, né? Então, esses ambientes, eles precisam ser ambientes de muito respeito e colaboração. Então, meus irmãos, eu trouxe um vídeo para passar aqui e eu acredito que vai ser possível, né, no notebook, eu coloco ele um pouquinho mais para frente. Eu acho que é possível a gente conseguir assistir e ouvir. É um vídeo curto, de 5 minutinhos, que ele ilustra muita coisa que já foi dito aqui nesses minutos, né? Ele mostra o desencarne de Dimas, esse personagem que eu citei que tem no livro Obreiros da Vida Eterna. Eu não vou passar o vídeo inteiro, porque ele tem quase 15 minutos. Mas eu vou passar a partir do momento em que a equipe espiritual que estava lá no quarto, porque ele não estava num ambiente de hospital, ele estava na casa dele, o Dimas, né? E ele estava lá no quarto e a esposa dele havia sido afastada. Como? A equipe espiritual se aproximou do leito, deu um passe no Dimas para que ele apresentasse uma falsa melhora. E aí ele disse assim para a esposa dele, que estava naquele estado, né, lá de muito sofrimento, disse para ele: olha, nesse momento eu estou me sentindo melhor, quem parece que não está bem é você, vai descansar, vai para o outro quarto, vai dormir um pouco, porque nesse momento eu estou bem. Então ela se afasta e a equipe espiritual consegue trabalhar sem aqueles sentimentos que ela estava emanando e envolvendo o possível logo desencarnante. Então eu vou passar o vídeo, vou colocar um pouquinho aqui à frente e espero que a gente consiga ouvir bem. A melhora da morte. A melhora da morte. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu culto.
Pessoal, desculpa o mau jeito, né? O som é muito baixinho, mas se alguém quiser assistir o vídeo completo no YouTube, é o Desencarne de Dimas, é bem interessante, tá certo? Então, assim, né, diante de tudo isso, que nós possamos compreender, né, como bom a gente poder compreender o processo de desencarnação à luz da doutrina espírita, porque dessa forma a gente compreende também que a vida é imortal, que a morte não representa o fim, mas uma continuidade em uma outra dimensão. E saber de tudo isso nos convida a viver de forma mais consciente, cultivando sempre o bem, a fé e o desapego às coisas transitórias deste mundo, né? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e que Deus nos ampare sempre. Que assim seja. Agradecer a nossa irmã Jadna por essa exposição tão esclarecedora, que é a realidade nossa aqui neste plano, né? Teremos todos que passar por isso, que nos consola esse momento, né, de como seria o desencarne. Ave Maria, Ave Maria, Senhora do Amor, que ampare e redime. Ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras das desventuras. Bendita sois vós, ó Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Dentre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Que assim sejas para sempre, ó Divina Soberana, o refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampare e que redime. Ai do mundo se não for a vossa missão sublime. Que assim seja. A segunda parte agora, passamos ao passe.